SPT no ar, sem politiquês, comigo, Guga Noblar e Carlito, o historiador, o convidado de hoje, um jornalista aí, um popstar do jornalismo, um escritor também, um dos mais conhecidos. Vocês vão saber de quem eu estou falando, porque se vocês sabem quem sou eu, Guga Noblar, é claro que vocês vão saber quem é. Pedro Doria, muito obrigado pela presença, meu querido Pedro Doria, que moral que você está dando aqui pra gente. Valeu, viu? Muito obrigado mesmo. Imagina, Guga, Carlito, muito obrigado a vocês pelo convite. Aproveitando, Carlito, você sabe que ele é escritor, ele tem uma série de livros, acho que são 6 ou 7 já, e um deles é o Tenentes, a Guerra Civil Brasileira. E aproveitando o título e esse momento que a gente vive, estamos perto de um tenentismo de novo com o Bolsonaro. Você acha que ele está criando essa ponte com os oficiais de menos patente, para quem sabe, ano que vem, se perder a eleição, colocar a democracia realmente em xeque? Guga, nossa, tem tanta camada de resposta nessa pergunta. Vamos lá. Sim e não. Acho que vale a gente começar por definir o que foi o tenentismo. Até para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores entenderem do que a gente está falando, né? O tenentismo é só o movimento responsável pelo fim da Primeira República, por aquilo que a gente chamava, ou na verdade o Getúlio chamava de República Velha, porque afinal de contas a dele era nova, né? Então, começou em 1922, quando 3 tenentes e um grupo de soldados saíram do Forte de Copacabana para tentar derrubar Epitácio Pessoa, que era o presidente da República. Na verdade, em junho de 22 houve outras rebeliões localizadas, mas a mais importante é a dos 18 do Forte, é o que todo mundo lembra. Aquela turma daqueles tenentes são os primeiros, literalmente a primeira turma de oficiais formados profissionalmente pelo Exército Brasileiro. Quer dizer, imagina o que era você fazer faculdade naquela época. Existiam muito poucas faculdades. Entendeu? Então, se você queria fazer, por exemplo, direito, você tinha o Largo de São Francisco em São Paulo, você tinha a Escola Nacional de Direito no Rio, e você tinha no Recife uma terceira. Era uma dessas 3. Medicina, você tinha Bahia, você tinha Rio de Janeiro. Quer dizer, a quantidade de faculdades era muito pequena. E para você fazer uma faculdade, você tinha que ir para muito longe. Ou seja, a sua família tinha que bancar o seu aluguel, tinha que bancar todos os seus livros, tinha que bancar a sua alimentação, para não falar daquilo que eles chamavam de beca, né? Tinha uma roupa especial, que era uma beca, que o estudante universitário tinha que vestir. Só gente com muita grana fazia isso. Então, de repente, pinta um curso superior, que era o curso para você ser oficial do Exército, em que o alojamento era o alojamento da escola preparatória do Realengo, que ficava no Rio de Janeiro. Hoje é o que a gente chama de AMAN, né? A Academia Militar de Agulhas Negras. Eles pagavam soldo, ou seja, o sujeito que estudava podia ainda dar uma grana para a família, pagava a roupa, que era o uniforme, pagava os livros, pagavam tudo. Ou seja, imagina o tipo de gente que foi para essa escola, ainda mais na primeira turma. Eram literalmente os mais brilhantes dos jovens brasileiros pobres. O primeiro lugar da turma era Luiz Carlos Prestes. O segundo lugar da turma era o futuro brigadeiro Eduardo Gomes. O terceiro lugar da turma era o Antônio Siqueira Campos, que acabou morrendo em 1930 num acidente de avião. Mas o Siqueira Campos era um cara que poderia ter sido o presidente do Brasil. Assim como Eduardo Gomes tentou ser. Quer dizer, quando a gente fala de tenentismo, a gente não está falando assim só de jovens rapazes que eram suboficiais, que eram oficiais ali de primeiro nível. A gente está falando dos mais brilhantes jovens brasileiros que não tinham dinheiro para pagar a faculdade, para pagar todo o sustento durante 4, 5 anos. Então, nesse sentido, qualquer coisa que esteja acontecendo aqui não tem absolutamente nada a ver. Aí a gente tem que entender o que estava por trás do tenentismo. O que estava por trás do tenentismo é o seguinte: era a crise da Primeira República, criada pelos sucessos da Primeira República. A Primeira República fez uma coisa que o Império nunca tinha feito. A Primeira República criou um Estado.
que quer dizer criar um Estado? De repente você tem uma rede de escolas públicas, de repente você tem o Banco do Brasil estruturado com agências em vários lugares do Brasil, você tem o Correios e Telégrafos, você tem ferrovias, quer dizer, de repente você tem uma estrutura de Estado mesmo, e, portanto, você tem funcionários públicos. E pela primeira vez no Brasil, você tem uma turma de classe média, porque ganham salários de classe média, que são os funcionários públicos, e que não são elite, não estão no poder, não têm acesso ao poder. Ao mesmo tempo, a Primeira República industrializou barbaramente o Brasil. É a explosão de São Paulo como indústria. E você tem greves de operários o tempo todo. Por quê? Porque foram trazer operários da Europa, porque não queriam os escravizados que tinham deixado o período da escravidão. A maior parte desses operários eram italianos e metade deles eram anarquistas. Então, eles chegam e eles começam a organizar a peãozada, como a gente diria nos anos 70. Então você tem greves o tempo todo. A Primeira República era um conluio entre uma elite intelectualizada, tecnocrática, principalmente de São Paulo e Minas, com as oligarquias regionais, né? Faziam esse pacto. E o pacto, em essência, era: você aí que vai estar na presidência da República, não dá pitaco na minha terra. Da minha terra cuido eu. Em troca, a gente frauda as urnas para vocês serem, para o candidato de vocês ser eleito. Isso é a República do Café com Leite. Tá? Ou seja, essa nova classe média dos funcionários públicos não tinha espaço. Os operários que estavam mobilizados e organizados politicamente também não tinham espaço. O que são os tenentes? Os tenentes são parte desses funcionários públicos que estavam surgindo. Dessa turma que nunca teve grana e repentinamente está ascendendo a classe média. No fim das contas, a crise por trás da Primeira República e a turma que se encanta com os tenentes, que eles começam em 22, mas em 27 eles estão ali na coluna Prestes, dando volta no Brasil, em 30, junto com Getúlio, derrubam a Primeira República. Quem se encanta com os tenentes é justamente essa turma nova. Então, nesse sentido, do ponto de vista estritamente histórico, quem a gente deve comparar com os tenentes são os procuradores de Curitiba. São os lavajatistas. Por quê? Porque a nova república também transformou o Brasil. E criou dois grupos novos que não existiam antes. Um é uma classe média da periferia, que antes eram pobres. A maior parte dessa turma são evangélicos. Eles moram em favelas no Rio de Janeiro, moram nas periferias de São Paulo, Belo Horizonte, das grandes capitais brasileiras. São profundamente conservadores. Agora, é uma classe média nova que surgiu e tem preocupações de classe média, que é um Estado eficiente, etc. E o segundo grupo que a nova república criou é esse do Brasil agro. É claro que já existia agronegócio no Brasil, começa com a cana-de-açúcar. Se você quiser, começa com o extrativismo do pau-brasil. Agora, a partir da Constituição de 88, tem uma revolução nesse agronegócio. Tem a reforma agrária, que elimina a coisa das terras improdutivas. Você tem o Estado investindo pesado em ciência, junto com o Embrapa, para desenvolver as melhores sementes, melhores técnicas de plantio, e, ao mesmo tempo, você tem uma independência por parte do setor privado, que faz, que é quem de fato está tocando a agroindústria e transforma. Não existe indústria mais competitiva no Brasil hoje, do ponto de vista mundial, do que a agroindústria. Isso é produto da nova república. E ali na agroindústria você cria bilionários, você cria milionários, você cria toda uma classe média que pega de Santa Catarina e Paraná, interior de São Paulo, centro-oeste e um pedaço de Minas Gerais, tem toda uma classe média nova em cima desse ambiente. É uma turma muito diferente das periferias evangélicas, tá? Mas é todo um outro tipo de brasileiro, um tipo social de brasileiro, também conservador, mas conservador num outro sentido, de uma outra forma, que é um grupo novo. Quem são a maior parte desses procuradores, desses jovens procuradores? São justamente gente vindo dessa classe média ascendente, muitos deles são evangélicos. Os poucos católicos são profundamente católicos. Em geral, são os primeiros formados nas suas gerações. Quer dizer, eles são literalmente representantes deste Brasil criado pela nova república, como os tenentes eram representantes do Brasil criado pela Primeira República.
E como os tenentes são profundamente moralistas, entendeu? Vamos passar a limpo o Brasil, vamos resolver o Brasil, vamos solucionar aquilo que não foi resolvido em 500 anos. E é claro que, como os tenentes, o projeto deu em água. Então, nesse sentido, eu acho que se a gente fosse fazer uma comparação histórica estrita, os novos tenentes são os procuradores de Curitiba. Esse processo lavajatista. Olha, você pode botar o Sérgio Moro, que tem o mesmo perfil, tá? Nesse conjunto. Quer dizer, tem juízes, tal, que é... E é uma coisa que vem de dentro do Estado, né? Assim como o Exército ia purificar o Brasil nos anos 20, né? O Ministério Público e os juízes de primeira e segunda instância vão purificar o Brasil a partir da justiça, essa coisa meio moralista e tudo mais. Agora, tudo isso posto, eu não sei se a comparação ideal seria com a do tenentismo, mas evidentemente Jair Bolsonaro está trabalhando para fazer uma coisa que não existe no Brasil. Desde os anos 50, que é uma insurreição do baixo oficialato contra a hierarquia do Exército, né? E não só isso dentro das Forças Armadas, principalmente dentro do Exército, mas também nas polícias militares dos estados. Isso é perigoso, Pedro, por diversos motivos. Você falou sobre a questão dos europeus que vieram para cá no início do século XX. Eles, inclusive, lá ainda nas primeiras 2 décadas ali, foram responsáveis pela primeira grande greve nacional que a gente teve lá em 1917. Teve todo o contexto ali do pós-Primeira Guerra Mundial também, o crescimento econômico dos Estados Unidos, que em tese impulsionaria crescimento econômico de outras regiões. A gente viu que ali no final da década de 1920, o Brasil foi diretamente afetado, como outras regiões do mundo, por causa do crash da Bolsa de 29 nos Estados Unidos. Eu estou falando com você hoje de Aracaju, Sergipe, uma cidade que, inclusive, tem uma ligação fortíssima com os 18 do Forte. Aqui a gente tem um bairro chamado 18 do Forte, a gente tem um bairro chamado Siqueira Campos, a gente tem na região metropolitana um bairro também chamado Eduardo Gomes, e a gente tem outros símbolos alusivos aqui a esse período. E a gente precisa lembrar que a Primeira República começou com os militares, né, lá com o Marechal Deodoro da Fonseca, depois o Floriano Peixoto, que eu costumo chamar de o Bolsonaro da época da Primeira República, porque ele também ameaçava o STF, ameaçava os deputados, ameaçava dar um golpe, como ele faz, como o Bolsonaro tenta fazer agora. Só que o Freixo trouxe recentemente essa mesma preocupação que você trouxe em relação aos policiais militares em especial. E eu queria saber de onde é que os policiais militares, policiais civis e até mesmo as Forças Armadas tiram essa imagem do Bolsonaro como sendo um símbolo dessa resistência, até porque a gente sabe que o Bolsonaro foi um militar abaixo da média, em comparação a outros. Durante o período que foi deputado, nada ou pouco fez para polícias, com exceção de homenagear ali o Adriano da Nóbrega, junto com o Flávio Bolsonaro e coisas do tipo, por exemplo. De onde é que surge esse mito de que o Bolsonaro é o representante político das polícias, do Exército? Como é que ele conseguiu emplacar isso na cabeça do militar? Carreto, você descrevendo Aracaju, primeira coisa, foi uma cidade que cresceu muito durante o período Vargas, né? Porque isso é a cara de nome que se daria no período Vargas para localidades. E eu diria que tem uma diferença grande entre o Floriano e o Bolsonaro. O Floriano cumpria as ameaças. Isso posto. Verdade. O Rui Barbosa que o diga, hein? O Rui Barbosa que o diga. O Rui Barbosa pediu uma certa vez habeas corpus para um grupo de presos políticos. O Floriano Peixoto só mandou para o Supremo uma ligeira pergunta. E quem vai ceder habeas corpus aos ministros do Supremo caso ele ceda aos pedidos de Rui Barbosa, né? E aos deputados também, ele bem lembrou. Quem vai começar a ceder aos deputados? Isso brincadeiras à parte, e a brincadeira tem motivo, é só para lembrar que o Brasil melhorou, apesar de tudo. Eu acho, Carlito, que o que você tem que pensar, talvez isso seja uma coisa para os ouvintes e espectadores cariocas de vocês, seja uma coisa mais evidente. Mas existe
a maneira como um PM vê Jair Bolsonaro é como o que Jair Bolsonaro realmente é. Ele é um deputado corporativista que passou toda a sua carreira com uma única preocupação dentro da Câmara dos Deputados: conseguir aumentos, conseguir privilégios, conseguir o que for, principalmente para o baixo oficialato das Forças Armadas. E a partir do momento que ele começa a ter essa distribuição de filhos como deputados estaduais, tal, como vereadores, ali a mesma ação começa a ser tomada para policiais militares, que são de responsabilidade do Estado, né? Então, nesse sentido, me parece que o que ocorre, em essência, é que eles reconhecem quem é o deputado que hoje é presidente da República, que representa a sua corporação. A gente tem toda sorte de parlamentares que são corporativistas. O Bolsonaro, nesse sentido, é exatamente isso. Agora, tem um outro tipo de figura na história do Brasil, que é o seguinte: você é historiador, você sabe que a história da nossa República você tem aquele regime que é democrático para o padrão do tempo, né? A Primeira República foi democrática para o seu padrão, para o padrão do início do século XX. Aí você tem a República de 48, né, da Constituição de 48, e temos nossa República aqui. Sempre que essas repúblicas começam a entrar em crise, o brasileiro faz a mesma coisa. O cacuete é sempre o mesmo. Vai lá e bate na porta do quartel, vem aqui dar ordem na coisa. O golpe que derrubou a monarquia foi isso. O golpe do Dutra para derrubar o Getúlio em 45 foi isso. O golpe de 64 foi isso. A única transição de regime que a gente teve que não foi com uma batida na porta, exército, vem arrumar a bagunça, foi de 85 para a Nova República. Mas, de certa forma, a eleição do Bolsonaro é esse bater a porta do exército. Você já não pode fazer um golpe tradicional. O Bolsonaro representava, o vice dele era um general, ele é um cara que só fala de militar, etc. Agora, tem uma diferença essencial. O cacuete cultural brasileiro é esse: vou bater a porta do exército para pedir ordem. Mas tem uma diferença fundamental, que é o seguinte: mesmo se você pega um carniceiro declarado como o Floriano Peixoto, ou um carniceiro disfarçado como Emílio Garrastazu Médici, a gente sempre está falando, no comando do país, da turma que chega a general ou a marechal, né? A gente nunca está falando, a gente nunca foi presidido por um militar que não fosse alguém que passou por todas as camadas hierárquicas do exército e chegou à mais alta delas, né? A elite da elite da elite. O Bolsonaro é a primeira exceção. Nas nossas ditaduras, a gente sempre tem uma figura que é a figura que faz o jogo da podridão. No Estado Novo foi o Filinto Miller. Um dos que tiveram esse papel na ditadura militar foi o Coronel Brilhante Ustra, né? Que é o sujeito que tortura. É o sujeito que bate na porta da casa das pessoas no meio da madrugada para levar marido, para levar mulher, para levar filho, filha. Sem nenhum tipo de embasamento legal, mas é o sujeito que cuida do desaparecimento. Os ditadores nunca metiam as mãos na podridão, mas sempre tinham alguém para quem isso era terceirizado. No finalzinho da ditadura militar, com a turma embaixo do general Newton Cruz, teve coisas como as várias bombas que explodiram em bancas de jornal. O pessoal da Legião Urbana faz alusão a isso no Faroeste Caboclo, né? Você teve atentados à OAB e à ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Você teve, evidentemente, a tentativa de atentado ao Rio Centro. Quer dizer, essa turma da podridão, dos porões, tentou se insurgir para impedir o fim da ditadura. Não conseguiu. O Bolsonaro é a primeira vez que a gente tem um presidente que é esse cara. Ele é o Ustra, ele é o Filinto Miller, entendeu? Ele é o cara que não é o cara que está no comando, ele é o cara que está no porão. Só que ele está no comando. E, de certa forma,
os PMs percebem isso. Alguns PMs, não vou dizer de forma alguma que são todos, porque não são todos. Mas as polícias militares que torturam no Brasil, que forjam flagrantes, que forjam... Essa turma reconhece o Bolsonaro. Eles têm valores parecidos, para não dizer iguais. Sim. Agora, apesar do Bolsonaro ser do baixo clero aí da hierarquia militar e ele ser o mais poderoso hoje, quem seria o mais poderoso, que era, por exemplo, o Vilas Boas, que já foi o general principal ali, o comandante do Exército, e que hoje faz parte aí do governo, ele é um dos que teria um papel em articular esse possível golpe ou esse possível novo estado de exceção. O que você está achando do papel do Vilas Boas, aquela tuitada que ele deu, intimidando, enfim, o STF, naquele caso do Lula? Você acha que o Vilas Boas ele também é parte ativa disso? Guga, eu não sou um especialista em exército e para jornalista, exército é muito difícil porque é uma instituição muito opaca. Quando você vai cobrir política, políticos falam. É da natureza do político. Ele pode falar em off com você, mas ele te explica o que ele está pensando, ele te explica como é que ele está vendo o desenho. Quer dizer, existe um diálogo permanentemente aberto, e esse diálogo está nas páginas dos jornais, nos sites, nas televisões, porque mesmo que o cara te conte em off, você não pode dizer quem cantou, você acaba conseguindo reproduzir na imprensa as análises que os políticos estão fazendo. Então, é da natureza de instituições como o Congresso Nacional ser transparente. Entendeu? É claro que você não pode fazer acusações de crimes sem ter provas, mas fora isso, o que o Congresso está pensando é público. Entende? Mesmo que eles não estejam falando oficialmente. Quando você vai para falar com general, com coronel, é o contrário. Eles não falam nem em off. Eles não. Você tem que construir uma relação que é uma relação de anos. Então, o número de jornalistas que tem acesso a compreender. E a mesma coisa com o cientista político, tá? Eles têm tão pouco acesso quanto nós, jornalistas. Então, eu hesito um pouco de falar como é que o Exército se portaria. Agora, os sinais todos que a gente tem do Exército é que o alto comando do Exército não quer uma aventura dessa. Entendeu? Não quer dar um golpe de Estado, não quer. Não quer. Estão preocupados, muitos deles estão preocupados com a imagem que o Exército vai ficar depois desse governo. Entendeu? Existe o cálculo e a impressão forte de que vai sobrar para eles toda boa imagem que eles construíram calados desde 1985 ou desde 1990, né? Porque no final da década ainda tinha um mix ali. Isso está indo meio que por água abaixo. Agora, são todos muito conservadores, são todos autoritários, isso vem junto com a formação. Eles não são... A formação do Exército Brasileiro não é a formação de um exército democrático. E isso fica muito claro naquele tweet do general Vilas Boas, porque se você presta atenção honestamente no que o Vilas Boas fala, ele não tem a impressão de que ele tenha feito nada de errado. O que ele fez em qualquer democracia é um absurdo num nível que ele tinha que ser demitido na hora e sofrer uma censura pública. E algo similar, porque eu acho que no Paraguai ou Uruguai, Pedro, e o general foi preso. Não sei se foi no Uruguai ou no Paraguai recentemente. É muito grave. É claro que a gente estava numa situação ali que já era uma situação profundamente delicada e optou-se por vamos fingir que não aconteceu. Mas o Vilas Boas não tem a percepção de que ele tenha feito alguma coisa de errado. Ele acha que aquilo é o papel, não. O Exército tem que falar, olha, tem brasileiros que têm que ser presos e tudo mais. Meu Deus do céu, é o ex-presidente da República. Eu acho que o Lula é corrupto, tá? Eu acho que o governo do PT foi corrupto, mas não importa. Existe um processo legal. Se o juiz combina com o procurador, não é mais um processo legal. Entendeu? Quer dizer, tem uma hora ali que você tem que entender que uma democracia
é um Estado de leis. E o troço tem que funcionar de forma muito limpa. E isso é para o presidente da República, e isso é para a pessoa mais pobre, é para todo mundo. E generais não dão pitaco nisso. E como que a justiça funciona, e como que o parlamento funciona, e como que o executivo funciona. O general obedece ordem. Agora, isso tudo posto, eu não tenho a impressão de que a cúpula do Exército tenha qualquer interesse de participar de uma tentativa de golpe de Estado, o que não quer dizer que a gente não possa vir a ter quarteladas numa situação limítrofe. Se o Congresso abre um processo de impeachment contra o presidente, ou se o presidente perde por muito pouco do primeiro para o segundo turno, ou no segundo turno. Numa situação dessas, eu acho que a gente pode vir a ter quarteladas. Agora, vamos brincar com a ideia de... Tudo bem, golpe de Estado. Tanque de guerra na frente do Congresso Nacional, levanta ali o canhão. Ordens de prisão ilegais para ministros do Supremo, para parlamentares, para governadores. Digamos que aconteça um golpe de Estado. Se você vai para a literatura de ciência política, de todo o século XX, uma das primeiras coisas que você aprende é o seguinte: golpe de Estado é um truque. O que é esse truque? Esse truque, em essência, é você convencer muito rápido todo mundo que é relevante de que é agora você que está no poder. Por que nos golpes de Estado antigos, imediatamente jornal era cercado, estação de rádio era invadida? Porque você tem que ter o controle da comunicação. Entendeu? Você tem que passar para o país uma mensagem única: estamos no poder agora. Como é que seria um golpe de Estado no Brasil nesse momento? Primeiro, você provavelmente não conseguiria prender todos os ministros do Supremo, e para um ministro do Supremo pegar o celular dele e entrar numa live no Instagram para começar a falar, está acontecendo, denunciar publicamente um golpe de Estado, é um segundo. Agora, ministros do Supremo são 11, deputados federais são mais de 500, senadores são mais de 80. Entendeu? Vai ter governadores, vai ter um monte de gente denunciando esse golpe imediatamente. O resultado é o seguinte: em menos de uma hora vai ter 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista, vai ter 1 milhão de pessoas na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, vai ter números equivalentes e proporcionais em tudo quanto é capital do país contra o golpe de Estado. Imediatamente, mesmo com o coronavírus, vai encher esse país das maiores passeatas, das maiores manifestações que a gente jamais viu. Porque você não precisa muito, cara, 2 milhões de pessoas em todo o Brasil na rua já é maior do que qualquer outra coisa. E a gente tem 210 milhões de pessoas, quer dizer, é muito fácil você fazer isso. Aí, nesse momento, o que o Exército vai fazer? Vai abrir fogo contra 2 milhões de pessoas? Não vai. Nessa hora, acaba. Isso para não falar do fato de que a União Europeia não vai reconhecer o novo governo, os Estados Unidos não vão reconhecer o novo governo, o Reino Unido não vai reconhecer o novo governo, nenhum dos nossos vizinhos vai reconhecer o novo governo, a China não vai reconhecer o nosso novo governo. Não existe o golpe de Estado. Vai ser exatamente o que aconteceu. Isso aqui que eu estou descrevendo não é uma abstração, não. Foi o que aconteceu alguns anos atrás, quando os militares tentaram dar um golpe de Estado contra o Recep Erdogan na Turquia. Foi a mesma coisa. Ele passou a madrugada em live e já tinha um general prendendo o outro como herói, entendeu? Isso tudo é para todo mundo ficar tranquilo? Não, cara, isso é um trauma desgraçado. Isso vai ser muito ruim, muito difícil. O cenário mais provável, eu acho que não é de um golpe de Estado, mas de quarteladas e de uma situação difícil de exército sendo convocado a controlar insurreição de PM em 3, 4 estados. E aí o exército vai responder às ordens dos generais ou não. Os generais estão morrendo de medo de dar ordem e, de repente, um pelotão, um batalhão
se recusar a obedecer às ordens, entendeu? Quer dizer, a situação é muito delicada. Mas isso Galera, não quer dizer que estejamos perto de um golpe. tem a história do Lula, né? O Lula agora, ele é candidato, provavelmente não tem mais como não ser. E partindo dessa suposição de que vai ter Lula e Bolsonaro no segundo turno, são os prováveis candidatos que chegarão no segundo turno no ano que vem, você acha que vai ser uma disputa entre dois populistas? Você enxerga dessa maneira? Mas, Guga, eu acho que isso não é uma questão polêmica. É claro que vai ser. Vamos lá. É que a gente usa tantos termos de uma forma meio gratuita, como se fosse ofensa, uma coisa assim. Populismo tem definição. O que é o político populista? O político populista é aquele político que conta uma história. E a história é o seguinte: nós somos o povo. Mas tem aquela turma ali, que é aquela elite, que está contra o povo. Nós precisamos vencer aquela elite, porque se a gente finalmente conseguir vencer essa elite, que é a grande responsável pela desgraça geral da nação, aí nós vamos conseguir. E como populistas, em geral, porque não dá para não ser, são também líderes carismáticos, eles mesmo no poder consigam sustentar esse truque de prestidigitação, que é sempre contar essa história. Existem os inimigos do povo contra quem nós estamos lutando, e existimos nós, o povo. Lula é um líder populista, entendeu? O candidato que chega num palanque e fala, não, que tem os louros demônios de olhos azuis da elite mundial, a burguesia, o imperialismo, entendeu? Quando você pega esse tipo de discurso, isso é discurso populista. Agora, deixa eu fazer uma observação, porque aí as pessoas também começam a sair tirando conclusões. Isso não quer dizer que Lula esteja fora do espectro democrata. Ele é um líder democrático, que, enquanto governou, operou dentro de como funciona a democracia brasileira de 85 para cá. Entendeu? Houve corrupção no Congresso? Houve. É como funciona a democracia brasileira. Poderia ser diferente? Não poderia. Ele foi pego. O governo do PT foi pego. Entendeu? E o esquema de corrupção foi desenhado. Isso não quer dizer que não tenha havido corrupção no governo Fernando Henrique. A gente sabe que houve compra de votos, por exemplo, para a emenda da reeleição. Entendeu? A gente sabe que toda hora existe troca de favores, que é o que os cientistas políticos americanos chamam de pork barrel, que é a troca de favores entre executivo e legislativo, dá cargos, dá verbas de emendas em troca de apoio em certas votações, tudo mais. Quer dizer, ser populista é plenamente compatível com ser democrata. Jair Bolsonaro não trabalha dentro do espectro da democracia. Então, ser a disputa de dois líderes populistas não quer dizer que é uma disputa entre dois potenciais ditadores, porque isso não é. Jair Bolsonaro é um potencial ditador, eu não consigo ver Lula nesse papel. Partindo, então, dessa sua perspectiva de que o Bolsonaro, sim, é um perigo para a democracia, a gente pode concluir que ele é o cara a se tirar, no seu ponto de vista, na próxima eleição, independente de quem tiver com ele no segundo turno, ou no primeiro turno, que seja. Deixa eu te responder isso com cautela, que é o seguinte: eu sou um repórter tradicional. Eu não faço declaração de voto. E o que eu não estou fazendo aqui é declaração de voto, eu não estou sequer sugerindo como que eu vou votar. Entendeu? Agora, eu acho que existe um princípio em cima do qual o jornalismo pode existir. E existe uma função social da prática do jornalismo. O princípio que permite o funcionamento do jornalismo é a existência de uma democracia liberal. Entendeu? E o motivo para o qual o jornalismo existe é levar informação à população para que ela possa fazer uma avaliação de como funciona o país, de como está funcionando o governo, e a partir daí tomar as suas decisões de voto. Então,
você jamais vai me ver defendendo o candidato X, o candidato Y, o candidato Z. Mas a linha de corte é ameaça à democracia. Jair Bolsonaro é uma ameaça à democracia. É importante a gente falar sobre isso também, Pedro, porque a gente sabe que a mídia e os meios de comunicação, a mídia através de séries, do próprio noticiário, e os meios de comunicação também através da informação, eles podem ter um papel determinante. Por exemplo, hoje a gente sabe que o Brasil é um dos países no mundo que tem tido uma redução na liberdade de imprensa comparado a outros países. Mas a gente sabe também que alguns estudiosos trazem ali o papel que às vezes a mídia exerce, entre aspas, no submundo da política. O Paulo Henrique Amorim, por exemplo, no Quarto Poder, o livro que ele escreveu alguns anos atrás, ele fala sobre o papel do Grupo Globo, citando inclusive a questão do próprio Collor, mas traz outras situações também. E o Noam Chomsky também, num livro muito importante, um livro de bolso, de fácil leitura, chamado Mídia, Propaganda, Política e Manipulação, ele fala disso também em décadas de 20, 30, 40, 50 nos Estados Unidos, e esse evento é replicado para o mundo. Você acha que hoje essa aproximação do Bolsonaro com alguns grupos da mídia meio que faz isso que o Noam Chomsky tenta trazer no livro dele, que o Paulo Henrique Amorim também traz, ou a gente tem de acreditar que sempre o que é exposto ali pela mídia vai ser sempre o que realmente lhe foi passado, foi checado e colocado à prova, em especial nesse momento que fake news virou praticamente um habitual? Carlito, eu sou colunista do jornal o Globo, também do estado de São Paulo. Eu sou comentarista da rádio CBN. Tanto a CBN quanto o jornal o Globo são parte, evidentemente, do Grupo Globo. Eu fui editor executivo do jornal o Globo durante alguns anos. Entre 2010 e 2011 até quase 2016. Portanto, muitas das decisões de manchete, o que a gente vai cobrir, tudo mais, eram decisões minhas. A gente acaba tomando coletivamente no comando de redação, mas eram decisões em grande parte minha. O que eu posso falar é da minha prática. A gente tomava as decisões. Tipo aquela coisa do... o quarto enfumaçado, o patrão dizendo... vamos fazer a cobertura assim, assim, assado, esse é o meu inimigo político, nós vamos atacar ele, vamos... Eu sou inteiramente responsável por todas as decisões editoriais que eu tomei e as pessoas com as quais eu divido essas decisões são as pessoas que eram meus colegas e meu chefe direto, que era o diretor de redação. Agora, o jornalismo tem uma história, entendeu? Evidentemente, quando você vai para até os anos 60, existia uma relação mais próxima no jornalismo brasileiro, no jornalismo americano, no jornalismo europeu. No jornalismo americano já tinha se profissionalizado da virada dos anos 40 para os 50. Mas em praticamente todos os países existia uma relação mais próxima dos veículos jornalísticos com os governos. Isso acontecia. Faz parte do processo de evolução das democracias. As democracias, no início dos anos 60, a maioria delas sequer tinha sufrágio universal. Entende? Você vai para os Estados Unidos, uma das mais estáveis democracias, e certamente a mais longeva. A quantidade de estados nos quais muitos negros não podiam votar, muitos indígenas não podiam votar, é imensa. Entende? Você ainda não tinha passado pelo processo todo de direitos civis e tal. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é a história acontece. E parte do que esse história acontece democracias melhoram. E o truque para uma democracia melhorar é ela continuar uma democracia. A cada ciclo, ela vai melhorando. E as instituições que fazem parte da democracia também melhoram. A gente nunca teve uma variedade tão grande de veículos jornalísticos no Brasil quanto a gente tem hoje.
Entendeu? Nem lá nos anos 10, anos 20, que tinha por capital 7, 8, 9 jornais de circulação diária, nem naquela época a gente tinha tanto veículo de comunicação. Hoje, olha, hoje você pode escolher veículo de esquerda sério, veículo de esquerda que é pura propaganda, veículo de direita sério, veículo de direita que é pura propaganda, e veículos tradicionais no sentido que buscam imparcialidade. E buscar a imparcialidade, evidentemente, é sempre um esforço. Não é que você vai conseguir sempre, mas é você ter ciência de quais são as suas tendências e tentar ficar se vigiando, entendeu? Não é diferente do processo do padre que está ali ouvindo alguma confissão, não é diferente do processo de um psicanalista que está ali na sessão tentando anular o próprio ego para compreender quem está ali no divã. Quer dizer, várias profissões cultivam esse trabalho dessa busca e é uma busca constante. Agora, governos populistas tentam cooptar a imprensa. Alguns governos populistas, não todos, tentam intimidar a imprensa. As redes sociais se tornaram uma arma de intimidação de imprensa. Eu não preciso contar nenhuma história, não. O Guga pode contar a história aí de imprensa sendo intimidada, entendeu? Desde a ameaça de porrada até as ondas de cancelamento. Eu vou te falar uma coisa. Quando você abre o Twitter e você gira a sua timeline, gira. É que é engraçado que as pessoas que nunca foram canceladas não têm essa noção. Mas, cara, quando são dezenas de milhares de tweets num dia só, te acusando das piores coisas, te ofendendo, publicando memes, publicando troço, o troço dói, cara. A minha fórmula é: eu desligo o Twitter e volto daqui a 3 dias. Incrivelmente, todo mundo esqueceu de... Agora, eu aprendi isso depois de passar um tempo no Rivotril. Entendeu? Quer dizer, a prática do jornalismo está, no momento, uma prática dolorosa. Sim. E jornalistas mais duros e mais rigorosos estão apanhando mais, e não estão apanhando só da direita, estão apanhando da esquerda também. É Sim. tão violenta e agressiva quanto quer. Esse tipo de pressão faz parte da nossa missão como jornalistas nesse tempo que a gente está vivendo. Existe uma democracia ameaçada, a gente tem que continuar trabalhando. Claro, e uma das maneiras de ameaçar a democracia, claro, que é intimidando a imprensa. Sim, estão batendo, estão linchando virtualmente, estão atacando, mas eu acho que eles estão batendo tanto que está banalizando também, porque no início eu sentia mais. Eu falava, agora é tanta porrada, você vê, é tanta repetição que você fala, cara, isso aqui é porque eles estão caindo nas próprias mentiras, Guga, que eles criam. Mas é tão orquestrado, Carlito, que perde a força, cara. Quando você vê que é demais e que é muito repetitivo e que você vê que é uma coisa ali combinada em grupo, perde a força, velho. Você vê, puta, não é orgânico o negócio. Geralmente é uma coisa orquestrada. Eles têm os grupinhos de zap que eles combinam, aí eles vão e miram no cara, e aí você vê uma repetição de mensagem. Um negócio, pra mim, banalizou. Sinceramente, eu já acusei mais esses golpes. Hoje em dia, eu acho que eu não sinto E quando são esses cancelamentos desse nível aí, essas perseguições, é algo grave. Quando eles tentam associar, por exemplo, a gente a escândalos de assédio ou algo do tipo, como aconteceu comigo, por exemplo, em 2018, que eu, entendendo um pouco mais, Pedro, dessa situação das redes sociais, caí na inocência de colocar na descrição dos meus vídeos um link de um grupo de WhatsApp, aberto a qualquer pessoa que quisesse dialogar, trazer informações. Um belo dia eu saio para trabalhar, eu dava aula em escolas ainda nessa época. Quando eu voltei, várias marcações sobre mim. Quando eu fui ver esse grupo de cidadãos de bem, né, que são patriotas, que respeitam e amam a família e que querem proteger as nossas criancinhas, como eles costumam dizer, colocaram lá vídeos com temática de sexo com criança e coisas piores. Por que eles fizeram isso? Porque eles queriam, evidentemente, tentar associar a minha imagem àquilo. Eles queriam dizer que no grupo que a gente ficava debatendo sobre política, o que tinha, na verdade, era aquele tipo de conteúdo. Assim que eu vi, eu fui na Polícia Federal,
prestei uma queixa, inclusive eu não sei se você vai lembrar, mas no dia 5 de março de 2019 teve uma grande operação no Brasil inteiro que prendeu alguns desses pedófilos, alguns aqui no estado de Sergipe, outros em Minas Gerais, e parte desses presos foram presos por minha denúncia. Mas se eu não fosse uma pessoa informada, por exemplo, como muita gente que não entende, onde é que eu vou para denunciar isso? Agora a gente viu o caso do pai do Guga e do Aroeira, que recentemente, inclusive, saiu a decisão da juíza, que disse que não teve cometimento nenhum de crime por parte do pai do Guga em compartilhar a charge do Aroeira, o cartoon, perdão, do Aroeira. Então, eu acho que a gente já está naquela linha limite ali entre respeitar a liberdade de expressão e a oprimir de verdade. Essa questão, por exemplo, de alguns jornalistas saírem da porta do Palácio do Planalto porque estavam sendo ameaçados, inclusive alguns do Globo, é a prova do que está acontecendo. Você acha que vai retroceder isso ou vai... E Dória, e sobre o papel do André Mendonça, o ministro da Justiça, que tem processado críticos do governo com base na Lei de Segurança Nacional, tanto meu pai, o Aroeira, mas até artistas em geral. E também teve gente agora protestando em frente ao Palácio do Planalto com cartaz Bolsonaro genocídio e acabaram detidos. Enfim, o que você acha do papel do André Mendonça nisso? Não, ele o Bolsonaro fez existe uma área nova na ciência política, que é o estudo de algo que talvez a melhor tradução para português seja decaimento democrático. Não é decadência democrática, não, é decaimento, que é decay, né? que é o termo que você usa em química para quando um elemento está perdendo elétrons né, um elemento radioativo está perdendo elétrons para se neutralizar. Talvez os termos, eu não sou químico nem físico, os termos não sejam exatamente esses, mas a palavra vem daí. Que é a tese que foi popularizada pelo Steven Levitsky naquele livro Como as Democracias Morrem. Um dos primeiros líderes a fazer isso foi ele ali, Pedro. Putin. Exatamente. Um dos primeiros líderes a fazer isso no mundo foi o Vladimir Putin, na Rússia. E uma das primeiras coisas que os líderes fazem é justamente isso, é aparelhar o Estado para não prender ainda, mas intimidar os críticos. Quando você tem espaço, e na Rússia havia, para você mandar capangas mafiosos para cima de jornalista, para cima de acadêmicos e tudo mais, você fazia isso. No Brasil é um pouco mais difícil você fazer isso. Você consegue fazer no interior, entendeu? Na região norte e tal, interior do Nordeste, interior do Centro-Oeste. Agora, das capitais você não consegue. Agora, funcionário público, por exemplo, e boa parte dos pensadores, dos acadêmicos, dos intelectuais, tendem a ser funcionários públicos federais, inclusive, por causa das universidades, menos em São Paulo, mas no resto do Brasil tendem a ser funcionários públicos federais. Eles são muito passíveis de intimidação. Assim como para jornalistas, eles têm usado muito a ferramenta do lawfare, né, que são esses processos que surgem de toda sorte por toda parte. O André Mendonça é um dos orquestradores disso. Eu tenho um amigo, eu não tenho liberdade para dar detalhes do caso dele, mas eu tenho um amigo próximo que é um analista político e é funcionário público federal que está justamente numa situação dessas de... a vida dele vai se transformar, está para se transformar num inferno, porque ele é um crítico, quanto mais do governo. E ele é um funcionário público federal. Então, isso é o Bolsonaro não fingindo a natureza dele. Tá certo? A gente está numa situação muito complicada e muito difícil no Brasil. Entendeu? A gente estava falando da possibilidade de o Lula vir a ser presidente. Eu tenho muito receio porque eu não sei que Lula vem. Se vier o Lula de 2002, eu acho que está tranquilo, entendeu? A gente vai ter um problema que o país vai continuar muito polarizado, entendeu? Metade da população vai odiar o presidente da República.
Mais ou menos a gente vai ter um presidente da República que é um democrata, que vai começar a levar o país para um processo de pacificação. Agora, a pacificação mesmo só vai vir quando vier alguém que não seja odiado por uma quantidade tão grande de brasileiros. Agora, se vier um Lula com uma militância do PT nas redes sociais, ou seja, um Lula ressentido, e veja, o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva passou 580 dias preso por um processo tocado por um juiz que não tinha nada dizendo e que agora, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, sequer era o foro adequado. Quer dizer, o que fizeram com o cidadão Luiz Inácio é um absurdo completo. Ele, ser humano, tem todo o direito do mundo de estar ressentido pra cacete, ferido pra cacete, querer o troco. O problema é que de um líder político você espera que ele esteja acima das suas emoções humanas. Se vem um Lula ressentido, vou fazer o controle social da mídia. Eu sequer sei o que isso quer dizer, isso jamais foi explicado, né? Vou fazer o controle social da mídia. Eu tenho preocupações. Eu só quero voltar para um país normal, sabe? Tá cansativo esse processo. Tá cansativo, verdade. Tá cansativo esse processo. Agora, sobre a Lava Jato, você acha que a mídia ela poupou a Lava Jato de uma cobertura crítica por muito tempo? Você acha que a mídia se comportou, pelo menos por um tempo, ou parte da mídia, como uma espécie mesmo de aliada, como diz o próprio Sérgio Moro, né, nas conversas que foram vazadas? Essa é uma resposta difícil de dar. Eu acho que as pessoas não compreendem a natureza do jornalista. A gente... Cara, primeiro, a gente não estava ali lidando com processo artificial. Entendeu? Pensa no início da Lava Jato. Esquece condenação do Lula, etc. Pensa no processo inicial da Lava Jato. O processo inicial da Lava Jato é um bando de diretor da Petrobras sendo preso. Eles imediatamente começam a confessar. E parte do processo de delação premiada é devolução de dinheiro. Pessoas que não tinham como ter dezenas de milhões de dólares devolvendo dezenas de milhões de dólares. Quer dizer, há alguma dúvida de que essas pessoas eram corruptas? Não há. E a gente está falando de gente que estava na altíssima diretoria da Petrobras. Não o presidente, mas as pessoas que respondiam ao presidente. Aí, na sequência, a partir das delações deles, começa a prender vários empreiteiros. Que nós que cobrimos política sabemos que pagam X% para ter contratos. Porque esta é a história do Brasil há séculos. Aí o que esses empreiteiros começam a fazer? Eles começam a delatar. Aí você pode se virar e argumentar, mas a delação premiada do jeito que ela é uma forma de tortura. Tudo bem, mas ela foi regulamentada no governo Dilma. Entendeu? Não existia antes de 2013 delação premiada como existe hoje no Brasil. Aquele troço, quer dizer, a maneira como a Lava Jato começa é simplesmente a comprovação com confissões, com devolução real de dinheiro, de tudo aquilo que nós sabíamos ser o funcionamento do Brasil, o funcionamento de Brasília. Então, eu não vejo nenhum tipo de arrependimento por esse tipo de cobertura. Aí, você vai para o passo seguinte. Uma quantidade imensa de críticos, quase sempre repetindo apenas os talking points, né? Aquilo, os bullets que eles recebem nos grupos de WhatsApp, é assim que você tem que acusar? Falam,
Tem o jornalista fulano que estava sempre conversando, tem o jornalista cicrano que estava sempre conversando. Gente, os principais jornais do Brasil ficam em São Paulo e no Rio de Janeiro, e os jornais estão quebrados. Sustentar um repórter em Curitiba não é barato, então você manda um repórter. Ou você fica alternando 2 repórteres, que é o que nós chamamos de setorista. Você não bota um número aleatório de... Você tem 300 repórteres na redação, todos ficam ligando para procuradores? Não. Você concentra um número muito pequeno de repórteres para que aqueles repórteres só trabalhem naquilo. Tem uma questão financeira e tem uma questão também que é uma questão de eficiência. Quanto mais o sujeito trabalhar, melhor a relação que ele constrói com a fonte, mais profundo é o conhecimento dele daquela operação. Então, dizer, só poucos repórteres, então, portanto, eles eram mancomunados. Olha, se algum desses repórteres tivesse um furambaço contra Deltan Dallagnol, teria sido publicado. Teria sido publicado por qualquer jornal, porque isso dá uma baita manchete. Entendeu? A gente quer a notícia espetacular, e se a gente conseguir a notícia espetacular, aquela que vai surpreender todo mundo, sem que mais ninguém consegue, aí a gente quer mais. Esse processo que é da natureza da produção jornalística, porque a Lava Jato foi ficando cada vez mais espetacular e foi ficando... Gente, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem 2 governadores que estão presos por conta da Operação Lava Jato. Entendeu? Sendo que um deles é um notório corrupto. Entendeu? Nós sabíamos, toda a imprensa carioca, o Globo em particular, que é o principal jornal do Rio, já tinha publicado detalhes vastos sobre as mansões que o Sérgio Cabral Filho tinha, a sala de ginástica que ele tinha. Ele não tinha condições de ter aquilo. Então, quando você vira e fala, ele é corrupto, é claro que é. Aí apresenta as provas, pois é. Entendeu? Eduardo Cunha foi preso, entendeu? Notório corrupto. Quer dizer, a coisa foi ficando cada vez mais espetacular e nada parecia mentira. Agora, o Lula é um líder político muito diferente de todos os outros. Por quê? Porque o Lula é o maior líder político gerado pela democracia brasileira. E aí eu não estou falando de ele ser bom ou ruim. O que eu estou dizendo é o carisma, a capacidade de comunicação, o impacto real que o governo dele teve. Só o governo Fernando Henrique e o governo Lula tiveram o tipo de impacto que tiveram. O governo Fernando Henrique no controle que fez da inflação e o governo Lula na ascensão social que foi produzida durante seu período no poder. Quer dizer, o Lula tinha defensor. Entendeu? O processo de impeachment da presidente Dilma é tão frágil quanto o processo de impeachment do presidente Collor. Entendeu? Fernando Collor de Mello sofreu impeachment por quebra de decoro. Quebra de decoro e ele ainda pediu para renunciar dentro da lei e não aceitaram o pedido de renúncia dele. Ilegalmente não aceitaram o processo de renúncia dele. Quer dizer, é frágil o processo da Dilma de impeachment? O do Collor foi igualmente frágil. Entendeu? Foi, no fim das contas, o parlamento tinha o poder de fazer o impeachment e quis fazer o impeachment e fez. É isso que aconteceu. Porque tinha o poder legal de fazer. Agora, o PT é um partido de verdade, que tem uma baita militância, que o PRN não era nada. O Collor era artificial como líder. Lula não é. Lula nasce das greves de São Bernardo. Ele construiu a liderança dele e ele é um cara que vem da miséria em Pernambuco, entendeu? Quer dizer, a história do Lula é uma história extraordinária e é, obviamente, um homem brilhante, entendeu? Então, quando você junta essas coisas todas, embora você tivesse 60% da população querendo o impeachment da Dilma, embora você tenha hoje ainda mais de metade da população brasileira convicta de que Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado com razão, um pouquinho mais de metade. Quando você vai olhar, está empatado nas pesquisas na margem de erro. Né? Metade acha que ele é inocente, metade acha que ele é culpado.
embora você tenha isso, você tem uma parcela da população que tem adoração por ele. Então ele vai ter defensores sempre. E o PT tem tamanho como partido orgânico, como partido de verdade, como partido que de fato representa uma parcela da população, raros partidos são assim, para meio que garantir que vai estar sempre no segundo turno. Então você tem... E aí o PT vai abrir mão desse espaço por quê? Porque a democracia brasileira precisa... Não, o PT não vai abrir isso, não é racional o PT. A gente está numa situação que é... A gente vai longe, né, gente, nesse papo. Mas de fato, Lula... O PT chegou no segundo turno de todas as eleições, venceu 4 ou chegou no segundo turno de todas, desde a redemocratização. Então é de se imaginar, obviamente, que com o Lula sendo candidato, como não estará no segundo turno, né? Vamos entrando aqui na reta final. Já chegamos a 1 hora de bate-papo. Essa história de... Já que a gente falou do Bolsonaro, para terminar um pouquinho com ele também. Esse papo de Bolsonaro genocida, o que você acha? É pura retórica ou faz sentido? Cara, vamos lá. Existem 2 maneiras de responder a isso, Guga. Porque o problema é o seguinte: genocídio é um crime tipificado. É um crime contra a humanidade. E genocídio, o que é? Genocídio é a tentativa deliberada de eliminação de um povo. E o que é esse povo? Você pode definir ele pela religião, você pode definir ele pela etnia, você pode defini-lo por a região geográfica em que vive, uma cultura que compartilha, uma língua que compartilha. Quando você tem um povo e um grupo externo trabalha para deliberadamente exterminar este povo, isso é genocídio. Genocídio não é apenas matar. Estupros seriais, como aconteceram de um grupo étnico contra mulheres do outro, de forma que elas vão ter filhos mestiços e tudo mais, aconteceu na Sérvia, aconteceu em Ruanda, isso nos últimos 30 anos. Isso faz parte também de uma política de genocídio. Nessa classificação, me parece que, por conta da pandemia, é difícil argumentar que Jair Bolsonaro seja um genocida. Você provavelmente tem um argumento mais sólido do ponto de vista jurídico de que Jair Bolsonaro seja um genocida em relação a algumas nações indígenas. Entendeu? Porque aí existe uma política de Estado que vai contra a Constituição de 1988, porque a Constituição de 1988 deixa claríssimo, e não é uma opção política de Jair Bolsonaro não seguir a Constituição. Ele jurou esta Constituição. E a Constituição deixa muito claro que os povos indígenas precisam ser protegidos, que a sua cultura precisa ser protegida, e a única maneira de sua cultura ser protegida é a garantia que eles têm de estarem isolados em grandes corpos de terra, de preferência os corpos de terra de onde eles são nativos, né? Então, com incentivo de garimpo legal, com incentivo de madeireiros, tudo mais, existe uma clara política por parte do governo, uma política que é verbalizada com muita frequência, que eu acho que você poderia caracterizar como uma política de genocídio contra determinados povos indígenas. Só que aí a gente está indo para a tecnicalidade, porque existe uma outra maneira de você falar sobre genocídio, que é a boa e velha hipérbole, que faz parte do discurso político. Ou seja, eu estou com raiva desse sujeito, eu quero xingar dele de alguma coisa. É quase como se você estivesse usando o genocídio de forma metafórica. Entendeu? Ou seja, você está exagerando um pouco a ação do líder político para dar noção da gravidade do que ele está fazendo. E, evidentemente, uma quantidade muito maior de brasileiros morreu de Covid do que seria necessária tivesse Jair Bolsonaro seguido as práticas que são as práticas comuns aos países da OCDE, que são as práticas comuns aos países do G20. Eu não estou querendo comparar o Brasil com uma república paupérrima da África ou da Ásia.
Eu estou querendo comparar o Brasil com o grupo ao qual ele pertence. Entendeu? O Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. A gente não é pequenininho. A gente não é pobrezinho. Não é mais uma das 10, Pedro, só corrigindo. Mas isso varia com dólar. É porque o dólar está o real está tão desvalorizado. Entendeu? Se você vai e faz PIB por paridade de poder de compra, tá ali pela 7ª, entendeu? Mas, enfim, mesmo que seja as 11, eu tô falando do G20, entendeu? O ponto ao qual eu quero chegar é o seguinte: gente demais, dezenas de milhares de pessoas morreram ou morrerão por conta de práticas concretas, decisões concretas tomadas pelo presidente da República. Talvez você não possa caracterizar como o tipo penal genocídio. Agora, me permita o direito, como cidadão, de me virar e falar: Jair Bolsonaro é genocida. E é genocida porque ele está matando gente com a política de governo dele. É um tipo penal nesse caso? Não, não é. Agora, eu estou protegido pelo artigo 5º da Constituição Brasileira, que é a nossa Bill of Rights, que é a nossa tábua de direitos individuais, herdados do liberalismo que vem ali do século XVIII, para poder me manifestar livremente a respeito do como eu enxergo esse governo. Esse é um governo com tendências autocráticas, de um cara que é autoritário e quer ser ditador, entendeu? E que está matando gente por conta de uma política criminosa e ignorante. Eu chamaria ele também de um despota, né? Sendo um pouco mais severo também. E você comentou uma coisa importante, Pedro, só para a gente ir para o finalzinho da live aqui, que é onde a gente entra no empecilho de enquadrar ou não o Bolsonaro como genocida. Por quê? Porque o Brasil é signatário do Estatuto de Roma. E lá no Estatuto de Roma, tanto no artigo 6º, que fala sobre o crime de genocídio, e no artigo 7º, que fala sobre o crime contra a humanidade, dá para enquadrar o Bolsonaro. Dá para enquadrar ele também na lei 2.889 de 56. Só que tem um grande problema que no nosso ordenamento jurídico existe uma coisa chamada culpa consciente, que é o cara que alega que estava fazendo o que estava fazendo, porque apesar de a ciência mostrar o oposto, ele tinha convicção de que realmente aquilo funcionava. Só que aonde é que a gente está começando a mudar um pouco a estratégia em relação a isso? Tanto que eu, junto com alguns colegas do direito, a gente está criando uma frente para montar algumas denúncias, é que a partir das posturas que o Bolsonaro começou a mudar diante da mídia, por exemplo, mas mantém aos apoiadores, ele começa a construir um discurso que pode ser considerado como um discurso de dolo eventual. Ele sai lá da culpa consciente, que ele, em tese, sabia que a morte era uma possibilidade, mas ele acreditava no que ele estava fazendo, e vai para a possibilidade apenas de saber que a morte era uma possibilidade e a assume. E muita gente tem tentado enquadrar ele na lei de crime de genocídio por conta disso. Mas diferente do que tem feito hoje o ministro da Justiça, por exemplo, a gente não consegue elastizar, sim, dessa mesma maneira que o ministro elastiza a Lei de Segurança Nacional em relação à lei de crime de genocídio. Mas, sim, daria para a gente ter uma interpretação do cometimento do crime, como você bem trouxe a questão dos grupos nacionais, étnicos, religiosos, geográficos e tudo mais, mas não será algo, e eu tenho de concordar 100% com quem está dizendo isso, que será aceito facilmente por qualquer corte. Será algo que será deliberado, questionado, criticado, mas é o papel também da justiça apresentar essas denúncias, é o papel da mídia fazer a mesma coisa também, como está acontecendo agora, trazendo as mortes. E só para a gente finalizar na questão da Lava Jato, para a gente ver o efeito imediato. Nesse momento que a gente está gravando o vídeo, por exemplo, o Bretas acabou de se declarar suspeito para julgar o Witzel. Então, será que isso já é um medo ali também da questão do que aconteceu com o Moro, de tentar fazer isso com ele também, porque a gente já sabe que ele realmente poderia ser considerado suspeito também em relação ao Bretas? Acabar com a polêmica aqui, eu acho, o papo hoje. eu não chego a dar pitaco nisso, não, Carlito. Eu não acompanho de próximo o suficiente as relações do juiz Marcelo Bretas. Agora, o Bretas apareceu muito palanque com o Witzel e Bolsonaro e tudo mais. Até parecia que não era juiz, né? Participando de palanque político. Acho que até jatinho, né? Acho que até jatinho ele apareceu. Então me parece razoável que ele seja esperto e se declare suspeito.
Agora, cara, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de genocídio, ô Carlito, não é só o Bolsonaro, né? O ministro, agora ex-ministro, talvez futuro ministro Eduardo Pazuello, por exemplo, que é general, uma das coisas que ficou de Nuremberg é que só obedecendo ordens não cola, né? E o Pazuello era um sujeito que estava cercado de técnicos no Ministério da Saúde, dizendo para ele ir para um caminho e ele consistentemente ia para outro. Por quê? Porque era o caminho exigido pelo presidente da República. E no caso do Pazuello, ele foi precedido por não um, mas 2 ministros que caíram por se recusar a seguir as orientações do presidente da República e ficar com as orientações de técnicos do Ministério da Saúde. Aí o Bolsonaro decidiu não ter um médico, ter um general, obviamente por isso. E a gente ainda tem casos na história do Pazuello em que, em essência, ele se vira. Em essência, não. Ele declara claramente: não, eu quis contratar a vacina do Butantan. Eu contratei publicamente a vacina do Butantan. Eu assinei um papel dizendo que eu ia comprar a vacina do Butantan. Aí o presidente disse que não. E eu... O Pazuello fala isso. O Pazuello fala isso. Não, eu segui ordens do presidente da República. Quer dizer, o Pazuello é essencialmente um réu confesso. Nesse sentido, ele sabia que a política tinha que ser uma e ele fez outra política. Eu acho que talvez... Eu sou jornalista, né? Portanto, eu estou dando pitaco aqui. Você, Carlito, é da área. Mas me parece que quando a gente fala de genocídio, a gente fala demais do Bolsonaro. Claro, ele é o capo, ele está no comando, ele é o Duce, para usar talvez o termo mais correto. Que bom que não sou só eu que o chamo assim. Prefere que eu chame de Führer? Aqui no Brasil era chefe nacional. Aqui no Brasil era chefe nacional. Plínio Salgado era o chefe nacional da Ação Integralista Brasileira. E Bolsonaro é nitidamente herdeiro político de Plínio Salgado. Se a gente fala de Bolsonaro, a gente tem que falar de Eduardo Pazuello também. E no caso do Eduardo Pazuello, para mim o caso é muito mais claro. E aí eu volto sempre à questão de Nuremberg. Homens que disseram: eu era um oficial do Exército, estava seguindo ordens e por isso saí exterminando seres humanos em câmaras de gás, foram julgados culpados ainda assim por Nuremberg. Pazuello fica esperto. A única saída honrosa, estão querendo uma saída honrosa para o Pazuello. A única saída honrosa para ele é se ele sair pedindo demissão e chamando o Bolsonaro de genocida mesmo. E nem assim. Guga, não é saída honrosa que estão querendo para ele, não. Estão querendo um ministério para ele, para manter ele com foro privilegiado. Isso é uma coisa muito importante de a gente observar a respeito de Jair Bolsonaro, que é o seguinte: outras pessoas como o Pazuello, o Bolsonaro largou. O Pazuello ele não vai largar, ele vai dar um cargo com um posto equivalente a ministério para ele. Sim. Por quê? Porque o general do Exército, e se ele manda mensagem para o Exército que ele abandona generais também, aí ele se ferra. Aí lá mesmo tem a questão do genocídio também, né? Que se o Pazuello cair, ele vai cair junto. A política dele lembra muito a do Antônio Carlos Magalhães. Você lembra, Pedro Doria, que você deve ter coberto muita coisa sobre a política do Antônio Carlos Magalhães, especialmente na época que ele era senador, que ele tinha um ditado bem popular na Bahia, e ele falava isso abertamente: para os meus amigos tudo, para os meus inimigos nada. E é mais ou menos isso que o Bolsonaro tenta fazer também, né? Na verdade, o Bolsonaro tem um problema que é justamente isso, ele abandona muitos amigos também, né? Tem o Gustavo Bibiano, o Gustavo Bibiano é um dos exemplos óbvios. O Bibiano morreu de desgosto, né? Tem o general Santos Cruz, né? O general Santos Cruz, tudo mais, quer dizer, ele abandona amigos também. Claro. As únicas pessoas a quem ele realmente é fiel, e o Centrão sabe disso, as únicas pessoas a quem ele realmente é fiel são os familiares. Sim. Família acima de tudo, e Pazuello só está ainda sob a proteção do Bolsonaro, porque ele quer se proteger, na verdade, te garantindo esse foro aí. Até porque imagina um general caindo na mão aí de um tribunal de primeira instância e parando, mesmo que por um dia, atrás das grades.
A treta que não seria grande. E também, Bretas, fica esperto, porque os marmitos querem te pegar, hein? Vamos terminar então, Carlito. Termina aí. Vamos lá. Eu Valeu, queria agradecer Dória, pela moral. Eu queria agradecer ao Pedro Doria e queria falar, já que ele falou sobre o Bolsonaro prender a família, sobre o proteger a família, perdão, sobre o meme que eu vi essa semana, que o Lula criou o Bolsa Família e o Bolsonaro criou o Bolso Família, que é para proteger a família dele. Então eu queria agradecer ao Pedro Doria, queria pedir ao pessoal que compartilhasse esse vídeo nas redes sociais. Se quiser ouvir apenas o podcast, vocês escutam a gente em todas as plataformas de streaming de áudio, a gente está lá ocupando espaço. E se quiser ver o videocast, basta procurar Sem Politiquês Podcast no YouTube. Muito obrigado, Guga, por mais um papo aqui comigo. Muito obrigado ao Pedro Doria. E é isso aí. Valeu, galera. Valeu, Dória. Obrigado pela moral. Obrigadíssimo, gente, pelo convite. Foi uma ótima conversa. Tamo junto.